Olá pessoal, tudo bem? Você que está nos acompanhando através da nossa fanpage do Facebook, Espaço Novo Tempo JP. Esse é o nosso programa Vibe e hoje com cenário novo, com um novo modelo de apresentação. E aqui comigo o meu amigo Davi Vital, boa noite. Olá pessoal, boa noite com vocês. O Daniel Abrantes. Boa noite a todos. E hoje, pela primeira vez aqui, o nosso Sérgio Brito Lira. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, é um prazer estar com vocês hoje. Teólogo, né? 2 teólogos nós temos a oportunidade de ter aqui. E o tema de hoje, assim, maravilhoso. Muita gente, durante a semana, ficou perguntando qual era o tema. E a gente já tinha anunciado no decorrer dessa semana. É o Reino de Deus. E a gente sempre tem aqui o nosso verso, né? O verso principal que a gente, vamos dizer, abre o programa. Obrigado, Davi. Que é, você pode dizer pra gente, Davi? Posso. Inclusive, pessoal de casa, vamos compartilhar aí, né? Vamos divulgar. Você está conectado aí nesse momento? Faz o seguinte, compartilha a nossa página para que outras pessoas possam estar assistindo também com vocês. Ok? E não só compartilhe, mas deixe o seu comentário também. Deixe o seu comentário, né? Seria bom repetir a página. Isso. Aí, né? Espaço Novo Tempo JP, tá? Coloque lá que aparece a fanpage Espaço Novo Tempo JP no Facebook. E você pode participar também, deixando o seu recado nos comentários, que a gente vai ler aqui e vai responder os questionamentos de vocês. Ok? Muito bem. Vamos, se você tiver uma Bíblia aí em casa e se quiser abrir, eu vou pedir para que o Davi possa ler, para a gente começar aqui o nosso estudo. Quer fazer a oração? Pode ser. Você que está em casa, vamos abrir nossa Bíblia em Lucas capítulo 17, a partir do verso 20. A partir do verso 20, tá? Então, você que está aí, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17, a partir do verso 20. Eu vou ler aqui, fazer uma leitura aqui, tá certo? E aí a gente dá continuidade aí ao nosso tema de hoje. Diz assim, ó: um dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando vai começar o reino de Deus? Jesus então respondeu: o reino de Deus não vem acompanhado por visões ou sinais visíveis. Não se poderá dizer: começou aqui nesse lugar, ou ali naquele lugar, ou naquele país, porque o reino de Deus está entre vocês. Então esse é o texto base, né, que a gente vai discutir aqui no nosso assunto. E eu queria saber, começar logo com o nosso Sérgio, né, nosso amigo aqui. Que é uma honra tê-lo aqui, né? O que seria esse reino de Deus, Sérgio? Eu acho que esse foi o maior desafio de Jesus. Os judeus estavam apreensivos e desejosos de ter um reino que eles pudessem experienciar, que seria, na realidade, a libertação do jugo romano. Então, o que os profetas haviam predito no Antigo Testamento foi sempre aquilo que eles acariciavam, e quando o Messias chegou, foi completamente diferente daquilo que eles imaginavam. Por isso que Jesus Cristo tentou, durante os 3 anos e meio, ele procurou apresentar o reino verdadeiramente de Deus na versão divina. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho esse tema, porque eu creio que é completamente diferente, é antagônico em relação ao reino terrestre e aquele que nós olhamos e prestamos honras e desejamos, quem sabe, participar ou ter perto de nós, porque o reino de Jesus é completamente diferente. Ele até fala, né? O meu reino não é deste mundo, né? Porque, como o Sérgio falou, eles viviam dominados pelo povo romano e o pessoal, os discípulos, o pessoal que seguia Jesus, achava que ele ia se revoltar, iria acabar com todos os romanos, porque Jesus tinha poder para isso, eles sabiam que Jesus tinha poder para isso. E principalmente iria dar para eles poder. E eu acho que isso é algo que todos nós hoje em dia desejamos e até reverenciamos. Aqueles que têm poder,
honra. E claro que os discípulos estavam ansiosos como eram pessoas simples, eles estavam desejosos de finalmente alcançarem aquilo que os outros usufruíam, que era poder. Exatamente. E quem fosse contra eles, né, Sérgio? Quem fosse contra eles, eles gostavam tanto do poder que Pedro chegou, os discípulos chegaram a dizer: ó, mestre, desce fogo do céu e consome toda essa cidade, né? Quando Jesus ia pregar numa determinada cidade e as pessoas não queriam, os discípulos queriam que Jesus usasse esse poder para destruir as pessoas. Então você nota que o poder, né, Davi, ele é muito tentador. Inerente ao ser humano. Inerente ao ser humano, exatamente. Outro ponto aí, a despeito do reino de Deus, Deus, nós sabemos que Ele reina por todo o universo. Então, como o texto, o reino não está ali, o reino não está ali, não está também ali, não está num país específico, porque a gente quer colocar uma geografia para o reino de Deus, estabelecer que o reino de Deus está em tal lugar. Quando o reino de Deus vier, algumas pessoas até esperam que esse reino seja a volta de Jesus. Mas o interessante aqui, de uma forma bem simples, se Deus é o rei que reina por todo o universo, e os atributos desse reino é o caráter de Deus, é a bondade, é o amor, é a misericórdia, é a compaixão, é o negar do eu e viver em prol de outras pessoas. Então, esse reino estará presente aonde estiver exercendo essas características desse rei. Se aqui eu passo então a viver uma vida devota, uma vida de ajudar as pessoas, uma vida de fazer a vontade de Deus, ali é o reino de Deus. Ali estou cumprindo o reino de Deus. Então, o próprio Jesus disse: o reino estará dentro de vocês. Mas dois discípulos, Tiago e João, que eram irmãos, queriam ter poder. É tanto que a mãe deles aproximou-se de Jesus e fez um pedido: que quando o reino viesse, um pudesse se assentar à direita e outro à esquerda. E é interessante como isso foi um questionamento que levou os outros a ficarem enciumados. Isso fez com que Jesus começasse a apresentar o que era o reino dele. Então, como Davi falou, o caráter. E o que é o caráter? Primeiramente, é a negação do eu. E essa é a grande dificuldade que eu e você certamente enfrentamos no nosso dia a dia. Negar a nós mesmos. Porque sempre queremos fazer a nossa vontade. Sempre queremos que o nosso eu prevaleça. E Jesus foi muito enfático quando ele procurou apresentar que um dos atributos, ou uma das características daqueles que merecerão o reino, será ser humilde, será vencer o eu, não dominar, mas ser dominado pelo amor, e não estar para impor, mas principalmente para servir. É isso aí. Para você que está chegando agora e está acompanhando aqui o nosso programa, esse é o programa Vibe, e o tema de hoje é o Reino de Deus. E tem já gente participando conosco, né, Davi? Vamos mandar um abraço aí para Leila Brantes, tá dizendo aí, show de bola. Aí, Leila. A Evelina Abreu, o reino de Deus é algo muito importante. É a Carla Reis que está aí, boa noite, queridos, boa noite, Carla. O Ricardo Lima, show de bola, bacana, Ricardo. Temos aqui muitas pessoas aqui, está interditando aqui. Pessoal, só lembrar que semana passada foi o programa das meninas, né? Foi um sucesso e o pessoal estava pedindo para que a gente trouxesse elas de novo. Vamos pensar nisso aí, né? Vamos pensar. Faz o seguinte, você quer participar, mande uma sugestão de tema para as meninas aí, que a gente coloca ela. O que é que tu acha, velho? Boa ideia, Davi. Boa ideia. Vamos pensar nisso direitinho. Show de bola. Lembrando, pessoal, quem está hoje auxiliando é o Gabriel Vital, né? Ele está por trás das câmeras. Sempre, toda semana, né, temos um convidado especial. E o Gabriel também está convidando você para participar do batismo dele, né? Vai ser sábado à tarde, 4 horas, junto com o Isaac. Isaac, faltou você hoje aqui, viu, na equipe, viu? Um abraço para Isaac aí. Bacana. E aí, vamos
continuar aí com o reino de Deus aí? Vamos. Não esqueça de deixar a sua dúvida e sua sugestão, bem como seu comentário na live de hoje, tá? E sua pergunta, né? Daqui a Sua pouco pergunta. essas perguntas a gente vai elaborar. Vai ter pergunta no WhatsApp ou só no Face? Só no Facebook. Só no Facebook, certo? Ok? Um ponto a despeito do reino de Deus, que eu estava estudando alguns tópicos, né, no podcast, e eu vi que essa questão do reino, como o Sérgio falou, da questão do querer o poder, as pessoas querem usufruir apenas do reino de Deus no sentido de poder, de glória, de milagres, de cura. Mas o reino de Deus não é só de milagres, não é só de cura, não é só de Na realidade, milagres. o reino de Deus é de cruz. É de cruz. Então, Jesus foi o grande exemplo na apresentação do seu reino. Quando todos queriam ter o poder para serem servidos, ele foi o primeiro a servir. Quando todos queriam que ele pudesse estar sempre multiplicando pães e peixes, ele disse em certo momento: vocês estão junto a mim apenas para comer, ou vocês estão desejosos de experimentarem uma mudança de caráter? Então essa foi sempre a grande dificuldade de Jesus durante o seu ministério, porque incutir dentro de uma mente humana que apenas vê o imediato é realmente algo extremamente difícil. Jesus procurou apresentar um reino que primeiramente deveria vir atrelado à dificuldade, à dor, ao sofrimento, mas depois viria a vida eterna. É diferente hoje que a gente ouve aí um cristianismo de glória, né? Um cristianismo cheio de conforto, de ser servido, um cristianismo de muito eu envolvido e nada de tu. Sem dificuldade. Sem dificuldade, sem problema nenhum. Né? Aquele cristianismo que você, muitas denominações falam, você doar aqui, você vai ter tudo, né? Vai ter uma casa na praia. Tem e até quem acompanha aí o Uber pentecostal, né? Aí o camarada chega e diz assim: quem dá com alegria no céu brilhará, como o céu brilhará. Então perceba que a gente termina passando a ideia de um reino de troca, né? E na realidade o reino não tem Dá troca. isso a Deus para isso, Exato. para Deus lhe dar. O reino de Deus é sem troca, ou seja, por que eu vou fazer algo por alguém? Não é para ganhar o céu, não é para ganhar o reino, é porque eu já faço parte desse reino. E quando eu faço parte desse reino, eu já vivo esse reino. E viver o reino é, como o Sérgio disse, é esvaziar de si mesmo e viver em prol de outras pessoas. E eu tenho uma pergunta para vocês, né? Para os três aí. Quem herdará o reino de Deus? É interessante. Tem uma passagem na Bíblia que diz que as criancinhas, né? Quem não se tornar como uma criança jamais entrarão no reino dos céus. Então, quando a gente olha o reino dos céus, que reino de Deus são expressões, quer dizer a mesma coisa na Bíblia, existe mais de 60 passagens falando sobre o reino dos céus. E o interessante é que a gente vê, por exemplo, João Batista falando: está se aproximando o reino. Aí outra passagem já diz: já chegou o reino, está dentro de vós. Está chegando o reino, ou seja, no futuro também, no presente, no passado. Então nota que a gente tem esse reino dos céus, o reino de Deus, em todos os tempos. E os teólogos muitas vezes acham esse tema muito complexo diante disso. Jesus fala de uma hora no presente, fala de uma hora no futuro, outra João já falou no passado. Então você nota que engloba muita coisa o reino dos céus, né? E caráter, luta do eu, envolve também o cristianismo, a pregação do evangelho, da redenção de Cristo, a salvação dele, desde quando ele veio para a terra encarnado, até a sua glória no futuro, reinando sobre todos. Então é algo muito interessante estudar sobre o reino dos céus, que abrange o evangelho como um todo, né? A escritora Ellen White, uma escritora americana, ela procura apresentar esse reino de Deus com Jesus mostrando que se não houver da parte dos seus seguidores uma mudança, e essa mudança tem que ser algo que aconteça através da obra do Espírito Santo, porque todos nós estamos ansiosos por dias melhores. E claro, quando pensamos num reino de dificuldades, de dor, de sofrimento, de cruz,
evidentemente pode bater um desânimo, a gente pode ficar meio desalentado, sem esperança. Mas Jesus disse, e eu gostaria de ilustrar com uma história, que uma certa senhora, ela estava em estado terminal e convidou o pastor de sua comunidade para visitá-la. E quando o pastor chegou, ela disse: pastor, eu gostaria que nós pudéssemos preparar o meu funeral, e eu gostaria de apresentar os detalhes para que quando eu morrer realmente seja de acordo com aquilo que nós estamos conversando. E o pastor então ficou olhando, e ela colocou uma lista daquilo que ela gostaria de ver no seu funeral. Então a música, as flores, quem iria discursar. E ao final ela disse algo interessante. Ela disse: por favor, eu gostaria que colocasse um garfo entre as minhas mãos. E foi tudo feito como ela pediu. Só que à medida que as pessoas estavam chegando, viam lá o féretro e viam entre as duas mãos um garfo. E claro que todo mundo ficava se perguntando por que aquilo. E durante a apresentação, o pastor então disse da conversa que tinha tido com aquela senhora, e ele fez menção: vocês devem estar perguntando o porquê desse garfo na mão dela. E eu vou explicar agora. Todas as vezes que acontecia o almoço na comunidade, alguém sempre dizia para ela: guarde o garfo, porque o melhor ainda está por vir. Ou seja, eram as sobremesas, tudo aquilo que vinha depois do almoço. Então, mesmo que tenhamos dificuldade, mesmo que passemos por momentos difíceis de dor, de sofrimento, o melhor ainda está por vir. E eu creio que se nós nos apegarmos a essa promessa e crermos naquele que a fez, certamente venceremos. Vamos interagir com o pessoal de casa. Tem muitas pessoas aqui interagindo conosco, Daniel. A Rebeca Simas colocou: saudades de todos. Estamos com saudade de você, Rebeca. Saudades, Rebeca. O que mais? Vai falando aí, Daniel. Leila Brantes, né? Violeta, manhinha. Beijo pra Francisco senhora. Abrantes, um abraço, Francisco. Qualquer dia o Francisco vai estar aqui conosco, né, ué? Vamos trazer o dia. Trazer. Abraço a Eline Cavalcante, está Uma conosco bênção. também. Eline, varoa aí do Senhor aí, um abraço. Rogério, um grande abraço. Galdino, né? Do lado do Bessa. Um grande abraço para você. Francisco está dando boa noite, o programa está show de bola, parabéns. Tem uma pergunta aqui, ó. A pergunta é o seguinte: guardar os mandamentos de Deus é viver o reino dos céus? Faz parte. Faz parte. Mas não se resume. Não, claro que não. Eu posso estar guardando os mandamentos de Deus e não estar vivendo o reino dos céus? Eu acredito que você não pode uma viver, consequência, né? Você não pode viver guardando os mandamentos por muito tempo sem ter já experimentado a presença de Jesus em sua vida. Porque senão vai ser tudo muito automatizado, robotizado, Mecânico. mecanizado, né? Os mandamentos, eles fazem parte de uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Se você o aceita, se você o tem como o principal personagem da sua vida, certamente tudo aquilo que ele propõe e propôs vai ser validado por você. É tanto que o jovem rico, ele guardou os mandamentos de Deus, mas ele não vivia o reino de Deus. Exatamente. Senão não teria se afastado E de os Jesus. próprios fariseus, né, que, como você falou, guardava mecanicamente. Então é um perigo assim quando a gente vive uma religião mecânica, por tradição, porque meus pais eram adventistas. Eu nasci na igreja. Nasci na igreja e eu tenho que guardar os mandamentos de Deus e tal. E você não experimenta o Cristo. E o Cristo é o reino de Deus na tua vida. Então, a partir do Cristo na minha vida, eu começo a viver essas coisas porque eu amo. Eu amo fazer a vontade de Deus, eu amo fazer a vontade de Deus. Mas isso não significa que eu preciso sair para voltar. Porque algumas pessoas acreditam que, por não terem tido uma experiência do mundo e no mundo, acham que não é válido viver sempre na igreja.
mas eu acredito que não é dessa forma. Você pode ter saído e pode ter experimentado a volta, como também ter ou estar na igreja e experimentar o novo nascimento dentro da igreja. Exatamente. O pessoal está aqui elogiando aqui o cenário, é o novo cenário, né, da Vibe, né, Ué? Isso, hoje estamos inovando aí, né? Estamos inovando, começando aqui e estão dizendo aqui, ó, tema maravilhoso, ótimas colocações. Estão elogiando aí o Sérgio aí. O Sérgio está conosco nós, né? aqui e estão gostando aqui, ó. A Violeta está dizendo aqui, ó, no reino de Deus estarei de mãos dadas com Jesus em pastos verdejantes. Muito bem. Ela está falando do reino futuro, nesse Reino caso. futuro, É, né? o reino futuro. Que é o nosso grande anseio, né? Porque a gente não pode jamais pensar que o céu é apenas uma história, não. O céu é uma realidade que se concretizará muito em breve. Porque aquele que disse, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ou seja, Jesus voltará para nos buscar, para vivermos nesse reino de forma concreta. Exatamente. Muito bem. Tem uma questão aqui, colocada aqui, meio complicada. O indivíduo que não é cristão, ele não faz parte de nenhuma comunidade, ele não é cristão, ele não conhece sobre Jesus, mas ele é um indivíduo que gosta de praticar o bem, gosta de fazer coisas boas, ele busca amar as pessoas, ele busca agregar as pessoas, ele tem todas as características de alguém que vive no reino. Esse indivíduo, ele está vivendo no reino de Deus? Talvez a gente precise colocar alguma coisa. No reino de Deus, você não vai entrar por meritocracia. Não é por suas obras, não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer. É pela graça que Jesus Cristo oferece para cada um de nós. Ou seja, eu não posso ter algo para apresentar que seja o meu passaporte para entrar. Não há isso no reino de Deus. Jesus precisa vir através do Espírito Santo habitar em nós e fazer a mudança, porque ele diz que todos nós somos pecadores e carecemos da graça. Ou seja, existem muitas pessoas que são éticas, existem muitas pessoas que fazem o bem, mas que não querem saber nada sobre Jesus, nada sobre religião. É claro que aqui nós não estamos dizendo quem vai ou quem não vai para o céu, não. Nós estamos apenas colocando que aqueles que querem um dia experimentar Jesus Cristo, certamente precisarão experimentá-lo na sua vida. Claro que, e o próprio Jesus fala, ninguém vem ao Pai, né? Se não por mim. Se não né? por mim. Claro que naquela ocasião ele estava falando em relação ao santuário, né? Porque antes de Jesus, o pessoal, os judeus, o povo de Israel, para chegar a Deus, teria que passar pelo santuário. Deus habitava com eles. O sacerdote era o intercessor. O intercessor. E no santuário, nós todos sabem que nós tínhamos 3 ambientes, né? E as portas dos ambientes, a primeira porta, que é a porta do pátio, era o caminho, se chamava caminho. A segunda porta se chamava verdade. E a terceira porta se chamava vida. E quando Jesus fala que ninguém vem ao Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque para se chegar a Deus, ele teria que passar pelas 3 portas, porque Deus estava no local no Santíssimo, né? E ele fala que não precisa mais daquilo, que ele veio para sintetizar, romper com aquilo. E quando ele está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é que ele é o santuário, né? Exatamente. E isso aí que Davi perguntou é interessante, que hoje em dia as pessoas têm essa dificuldade de pensar, não, mas só quem participa do reino de Deus é quem é cristão, quem não é, não participa. É igual naquela época, gentios e judeus, entende? Aí Paulo chegou e disse, nem ouvidos não ouviram, nem olhos viram o que Deus tem preparado para vós. E lá no versículo 10 diz, mas o Espírito o revelou. Ou seja, o Espírito revelou que naquele momento não existe mais separação entre judeu e gentio. Às vezes as pessoas pegam esse versículo para relacionar com o céu, mas não tem a ver com isso. Tem a ver com a barreira que existia com o judeu e gentio, praticar as boas obras e não as más obras. Então, essa questão do reino de Deus é muito importante nisso, para não existir
distinção de raça, etnia, o que for. Agora, não invalida de forma alguma aquelas pessoas que praticam boas obras. Isso. Agora, sempre pensando que todos deverão, primeiramente, experimentar a presença e a transformação de Jesus Cristo. Claro que muitos irão para o céu sem conhecer Jesus. É por isso que Ellen White diz que muitos nunca terão ouvido falar. E antes de chegar ao céu, terão a oportunidade de ouvir falar. Porque Jesus tem, ou o reino tem diferentes formas de ser apresentado. Através da natureza, através da palavra, através de Jesus, de diferentes formas. Todos terão tido a oportunidade de ouvir falar desse Evangelho eterno. E esse Evangelho certamente é a condição para que nós cheguemos no céu. Exatamente. Até aquele índio lá do longe, né, que não tem acesso à Bíblia, nada, nunca ouviu falar de será julgado Jesus. de acordo com a luz, né? Isso, Que recebe. exatamente. Eu quero ler aqui o trecho final desse verso aqui, para a gente discutir, quando Jesus fala, né, que o reino dos céus não está aqui, não está ali, não está ali e tal. O reino de Deus está entre vocês. Então Jesus estava falando aqui dele mesmo, Exatamente. ou Jesus estava falando do resultado do que é uma pessoa andar com Cristo. Entendeu? Nesse momento, especialmente, Jesus estava ali. É, Então, ele era a personificação do reino. exatamente. Por isso que os evangelhos, eles apresentam dessa forma Jesus como aquele que veio representar o reino. Mas Jesus precisava voltar, Jesus precisava morrer. Então isso foi muito difícil, porque aceitar um reino onde existe dor, sofrimento e morte sai um pouquinho, foge um pouquinho da nossa compreensão. Nós sempre pensamos no reino onde há glória, onde há luz, onde há brilho. Mas o reino de Jesus, primeiramente, ele passa pela cruz. Por isso que foi tão difícil para os discípulos entenderem e compreenderem aquilo que Jesus estava dizendo. Mas logo depois, com o derramamento do Espírito Santo, com Pentecostes, eles começaram a aprender sobre verdadeiramente o que era o reino de Deus. Exatamente. E tem até um pedido de aconselhamento. Como eu faço para buscar o reino de Deus na minha vida? É uma pergunta-chave interessante. Eu acredito que a gente pode buscar o reino de Deus através da comunhão com Ele, né? E nós temos comunhão quando nós temos intimidade, quando nós conhecemos Ele. E como é que a gente pode conhecer Ele? Através do estudo da palavra dele, que Ele deixou aqui pra gente, e através da oração, da conversa. Ora, você quando está namorando com uma pessoa, você, no começo você não conhece, mas depois de um tempo você convive com aquela pessoa que liga todo dia, que conversa e tal, você tem intimidade com ela, você sabe o que ela está pensando, sabe o que ela vai fazer. Da mesma forma é o nosso relacionamento com Deus, né? Quando a gente tem intimidade, comunhão, a gente Consegue estabelecer vínculos, né? Isso, com certeza. E o reino de Deus, o evangelho, ele transforma a pessoa, é diferente, né? Você passa a ser uma nova pessoa em Cristo. É interessante. Legal. Então, primeiramente o reino, ele é em nós, para depois ser fora de nós. Primeiro eu tenho que experimentar. Primeiro eu tenho que experimentar esse reino, que é a mudança de caráter, que é a nova vida proposta por Jesus Cristo. E certamente esse reino virá quando Jesus voltar e formos morar finalmente no céu. E uma pergunta, Sérgio, essa transformação através do reino é de uma hora para outra? Demora uma vida inteira? Não, esse é um processo contínuo. Nós sempre colocamos que primeiro nós somos perdoados, primeiro nós aceitamos a graça e posteriormente nós começamos a caminhada. E dentro desse processo de peregrinação, certamente vamos encontrar desertos, oásis, certamente vamos encontrar lugares mais agradáveis, outros nem tanto, mas ao final desse caminho, dessa peregrinação, nós encontraremos aquele que está de braços abertos a nos esperar, Jesus Cristo. E nesse processo vai ter caídas, né? Não pense que a partir do momento que você passa a experimentar esse reino, você vai se ausentar de todos os seus pecados.
Eu conheço pessoas que vivem nesse reino, mas que ainda lutam por muitos anos por uma falha de caráter, porque muitas pessoas desistem dessa caminhada achando que não vai E conseguir. precisam ser santos, né? Santos, ausência de pecado, e não é. É impossível para o ser humano. Porque a própria Bíblia diz que Cristo há de completar aquela boa obra que começou em você, até o dia que Ele voltar. Quando nós iremos de fato ser transformado, o nosso caráter incorruptível aqui, corrupto, né? Esse caráter corrupto vai se tornar incorruptível. Então é um processo aí que você vai aprendendo, assim, você vai cair, mas o importante disso é a retornada, você se levantar de novo e continuar essa busca do reino. Tem uma música que eu gosto muito, é a música dos Arautos do Rei, né? Que fala, ele dá uma alusão ao reino dos céus, ao reino que virá, mostrando que é Cristo, e diz que esse reino pode ser aqui, se eu tomo um tempo para orar, se eu tomo um tempo para perdoar. O céu, ele fala, o céu é aqui. O céu é aqui, né? O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali, né? Agora, sempre pensando que viver nesse mundo sempre será desafiador. Então, mesmo que Jesus esteja conosco, nem sempre nós vamos alcançar os pedidos que fazemos para Ele. Nem sempre as nossas orações serão atendidas de acordo com a nossa vontade. Então, primariamente, é permitir que a vontade dele se faça em nossa vida. Porque senão nós vamos nos decepcionar com Ele. E esse é um dos motivos que muitas pessoas, por não receberem aquilo que pedem, se desanimam, ficam frustrados. Por isso que Jesus sempre colocou: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então ele sempre se coloca para ser o nosso ajudador, e esse ajudador se personifica na presença do Espírito Santo. Amém. É isso aí, pessoal, nós estamos chegando nos momentos finais do nosso programa, mas é isso aí, você que gostou aqui do nosso antes, cada um vai dar as suas mensagens finais, considerações finais, né? O que achou e aquele resumo do tema. Mas você que gostou, dá um like aí no vídeo. Ou compartilhe, né? Dá um like, comenta nos comentários aqui e embaixo. Compartilha. Porque esse vídeo, Sérgio, ele fica ao vivo. Você que está com a gente ao vivo, mas ele fica postado lá. Então você durante a semana, o pessoal durante a semana assiste e a gente consegue atingir várias pessoas que a gente não conseguiria. E semana passada tiveram 1.500 visualizações. E aí durante a semana vai muita gente assistindo. Hoje até eu estava agora em Campina Grande e o pessoal do meu trabalho disse: eu vou assistir, eu gostaria até de mandar um abraço para eles. Vou assistir porque eu queria ver como é. E é assim, porque isso aqui é uma conversa, né? A gente trata a Bíblia, conversa a Bíblia de uma forma bem dinâmica, bem sem muito arrodeio, né? Bem tranquila. Então é isso aí. E eu queria pedir para vocês aí darem as suas considerações finais. Vamos dar a última interação com o pessoal aqui. A Natasha Diesel, né? Minha dúvida era exatamente essa. Acho que foi em algum momento que a gente estava. O último comentário. Foi. Exatamente. Maravilha. Já valeu a pena, né? Já valeu a pena. A Natasha está satisfeita, tirou a dúvida dela aí. Participa aqui conosco. Mandar um abraço para Kedson Medeiros, está participando. A Severa Pereira da Silva. A Cristina Monteiro, tá certo? A Jerusa, tá certo? Entrou também, está participando. A Emily diz assim, ó: a Bíblia não relata muitos detalhes sobre a eternidade dos santos no reino de Deus. Como mostra para as pessoas que vivem em santidade, é a melhor escolha que elas poderão fazer para merecer o céu. Face às renúncias que essas terão que fazer aqui. Show de bola, bacana aí Esse é o maior desafio nosso. É o maior, né? A luta contra o nosso eu. Porque nós sempre queremos que ele prevaleça. E para que Jesus habite em nós, vamos ter que fazer a escolha, ou ele ou nós. Então vamos começar aí pelo Davi Vital. Davi, suas considerações finais aí. O que é que você... Eu fico quando Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é o contrário
de ir no reino das buscas. Quando eu vivo no reino das buscas, eu busco tudo para saciar esse desejo próprio. Eu vivo em busca de adquirir coisas aqui, coisas ali e tal, e sou insaciável. Mas o reino de Deus é o contrário. O reino de Deus, eu esvazio de mim mesmo e começo então a viver uma nova experiência. Então o meu desejo é que eu venha viver a busca do reino de Deus e não o reino das buscas. Daniel Abraão. Eu acredito que esse tema, reino dos céus ou reino de Deus, ele abrange o evangelho como um todo. No Antigo Testamento, era João Batista pregava: eis que vem o Messias e ele salvará a terra, livrará. Então, no presente, a forma encarnada de Jesus, o reino de Deus, e no futuro, o seu reino espaço físico, em que o Rei dos Reis, Jesus Cristo, irá reinar eternamente, como diz Emily, para sempre, com todos os santos e remidos. Antes do Sérgio falar, mandaram aqui um recado. Sérgio de Brito, homem de Deus, um abraço a você. Foi o Antônio de Melo. Obrigado. Antes de você falar, Sérgio, eu gostaria só de agradecer a você, em nome aqui dos nossos integrantes, pelo convite, né, por você ter aceito o nosso convite e dizer que você é sempre bem-vindo aqui a participar conosco. Contribuiu muito conosco. É um privilégio estar com vocês, né? E eu acredito, para finalizar, que é um grande desafio para cada um de nós aceitar o reino de Deus. Significa abrirmos mão daquilo que almejamos, sonhos, desejos, vontades, tudo aquilo que é peculiar ao ser humano. A cada um de nós, em algum momento, vai ter que ser colocado de lado. Eu acho que essa compreensão não é fácil, mas ao mesmo tempo é possível para aqueles que creem e que desejam experimentar e ter uma vida nova em Jesus Cristo. É isso aí. E para nós terminarmos, concluímos aqui, por não. Deixa eu falar. Não. Gostaria só de agradecer a vocês e agradecer principalmente a você que ficou até agora nos acompanhando. Lembrar e convidar que nós temos programações aqui aos sábados, todos os sábados às 9h30 da manhã, aqui no Espaço Novo Tempo, João Pessoa, que fica aqui na Avenida Cabo Branco, número 2860, ao lado do Hotel Solmar. Você é o nosso convidado. Obrigado para você. E nunca se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Gosto Deus. da brincadeira. Tchau, gente. Semana que